Olá, meu nome é Marina, eu sou estudante de Bioquímica e o artigo que eu apresentarei é sobre o novo dispositivo biosensível para aplicações em pronto atendimento com anticorpos plásticos crescidos em eletrodos impressos em tela de ouro. O infarto agudo miocardial leva à necrose do miocárdio e libera certas moléculas na corrente sanguínea, como a mioglobina, ou mio. É a primeira molécula que tem seus níveis aumentados, oferecendo uma maneira de detectar ou excluir as condições que levam ao infarto. Os métodos de detecção devem ser rápidos, de fácil manuseio e baratos, de forma que seja viável sua utilização em unidades de pronto atendimento. Os métodos atualmente disponíveis incluem ensaios imunológicos e enzimáticos, como imunoensaio quimiluminescente, imunoensaio com aglutinação de látex e entre outros. Porém, as desvantagens incluem preços altos e estabilidade dos mecanismos, dificultando as análises. Um método alternativo é o uso de anticorpos plásticos, que consistem na formação de uma estrutura polimérica ao redor de um composto-alvo, criando uma espécie de molde molecular, nesse caso, a mio. Então, como criar um dispositivo baseado em anticorpos plásticos para a determinação de mio? Para isso, é necessário atender a dois requisitos. O primeiro, deve ser descartável para permitir o manuseio fácil e direto de fluidos biológicos. E o segundo é que deve permitir a ligação covalente do anticorpo plástico à superfície biossensível, de forma que qualquer contato com o ambiente aquoso não desligue a proteína. O primeiro requisito é preenchido com a técnica SPE, Screen Printed Electrodes, e o segundo requisito é preenchido com a utilização de superfícies de ouro. Para o design do biosensor, primeiramente incubou-se uma superfície de ouro em solução etanólica de cisteína por 4 horas a 25 graus Celsius para a formação de ligação entre ouro e os grupos SH. A camada de aminas primárias resultante da primeira transformação é modificada com glutamato 2,5% em tampão PBS pH7 por 50 minutos a 4 graus Celsius. A formação de imina, garantindo a união covalente à camada. Os grupamentos aldeídos resultantes estão prontos para reagir com a mio. Há uma etapa de lavagem com PBS e incubação com solução de mio em PBS pH 7 por 4 horas a 4 graus Celsius. A camada de aldeído reage com as cadeias laterais de aminoácidos na superfície da proteína. Houve mais uma etapa de lavagem com PBS. O processo de impressão iniciou-se com a incubação da superfície com mio e acrilamida, permitindo a auto-organização em volta da proteína. A bisacrilamida foi adicionada com o iniciador, produzindo polimerização por radical. A etapa foi realizada a 25 graus Celsius por 4 horas. O dispositivo foi incubado com ácido oxálico, OAC, por 12 horas para esvaziar os sítios impressos. O ácido oxálico quebra ligações peptídicas, degradando a proteína e permitindo sua completa remoção. O sensor foi lavado e mantido em PBS em pH 7,4. Como confirmar então se a superfície foi modificada corretamente? A imobilização de filmes orgânicos em superfícies metálicas produz modificações globais nas configurações elétricas da sonda no estado sólido. Isso pode ser medido monitorando as mudanças na capacidade de transferência de elétrons de sistema redox bem conhecidos, como o hexacianoferrato. Tais alterações foram medidas usando o método de espectroscopia de impedância eletroquímica, ou EIE, e voltagem cíclica. A variável Z no gráfico da figura A é a impedância, medida da capacidade de resposta de um circuito elétrico percorrido por uma corrente alternada. Pode-se imaginar a impedância como uma resistência à passagem de corrente elétrica. O ouro puro mostrou uma transferência de elétrons muito rápida, ou seja, possuía baixa resistência à passagem de corrente. Reparem na curva traçada por triângulos azuis. Comparado às outras curvas, é a mais inclinada. As ligações consecutivas de cisteína e glutamato ocasionaram aumento na resistência às transferências de elétrons. A ligação de mio, seguida pela reação de polimerização, resultou num aumento extra na resistência de transferência de elétrons. Os ensaios de voltagem cíclica, cujos resultados estão expostos na figura 2b, suportam os resultados obtidos nos estudos com EIE. Nota-se que, à medida que modificações são feitas no dispositivo, a variação de corrente vai diminuindo quando os valores crescentes de potencial são aplicados, o que indica um aumento da resistência à passagem de corrente elétrica, reafirmando os resultados obtidos anteriormente. Foi feita uma análise morfológica da superfície do dispositivo através de microscopia de força atômica, como uma forma de confirmar a eficácia do procedimento. Na figura A, temos a superfície antes da remoção da proteína.
podemos perceber que a superfície está visualmente mais suave se comparada à figura B, que é depois da remoção da proteína. A rugosidade presente em B pode ser atribuída aos espaços vazios deixados pela saída da proteína. A figura C é um controle negativo. Para a seleção do transdutor, foram eleitos 3 técnicas principais. A primeira delas foi a detecção eletroquímica. Ela foi escolhida como elemento transdutor por causa de seu baixo custo, facilidade de uso, portabilidade e simplicidade de construção. O evento a ser monitorado muda uma propriedade elétrica específica da célula eletroquímica. Nesse caso, a associação da MIO nos sítios do dispositivo muda a resistência do meio, alterando o sinal elétrico. Alguns experimentos foram escolhidos para serem testados. A detecção eletroquímica foi escolhida como elemento transdutor por causa de seu baixo custo, facilidade de uso, portabilidade e simplicidade de construção. O evento a ser monitorado muda uma propriedade elétrica específica da célula eletroquímica. Nesse caso, a associação da MIO nos sítios do dispositivo muda a resistência do meio, alterando o sinal elétrico. Alguns experimentos foram escolhidos para serem testados. A calibração nos ensaios de EE do dispositivo verificou o efeito da MIO na resistência de transferência de carga numa sonda redox. Na figura A, podemos perceber que a MIO reduziu a resistência de transferência de carga da sonda quando se ligou à camada impressa sensorial. É importante notar que, quanto maior a concentração de MIO, menor a resistência e maior a inclinação das curvas no gráfico. Isso pode ser observado no gráfico da figura B. Há uma reação linear e inversamente proporcional entre o logaritmo da concentração de MIO e o logaritmo do sinal, sendo que o limite de detecção é 2,5 microgramas por ml. Já no outro experimento, com voltametria de onda quadrada ou SWV, a presença de MIO reduziu o pico da corrente catódica típica da sonda. O limite de detecção foi 8,5 microgramas por ml. Na figura B, nós temos a curva de calibração correspondente a esse experimento. Medidas potenciométricas foram feitas calibrando-se a célula com diferentes concentrações de MIO. O comportamento linear foi observado entre 0,348 e 24 microgramas por ml, com limite de detecção de 0,3 microgramas por ml. Os coeficientes de correlação foram sempre maiores que 0,992. Os resultados para os 3 experimentos estão resumidos na tabela 1. No geral, a maior faixa dinâmica e o menor limite de detecção foram observados nos ensaios potenciométricos. A transdução potenciométrica foi selecionada, portanto foi utilizada nos estudos seguintes. O dispositivo foi utilizado 3 vezes com lavagens com tampão PBS e armazenado até 3 semanas em solução. Para o estudo de seletividade, foi escolhido o método do potencial combinado, uma vez que esse método não exige que os biosensores exijam um comportamento nernstiano para os íons primários e íons interferentes, e nem que possuam a mesma carga. Foram testadas como espécies interferentes moléculas comuns em fluidos biológicos, como CREA, HMG, albumina, que é a BSA, GLT e ureia. Desses, apenas a HMG, que é uma enzima presente no sangue, promoveu uma mudança de potencial elétrico. Foi utilizado o método da adição de padrão para determinar MIO em amostras de urina, com concentrações variando de 0,48 a 0,96 microgramas por ml. Uma boa concordância foi encontrada entre as quantidades adicionadas e encontradas de MIO. Esses resultados apontam exatidão e precisão no método analítico, sugerindo que o dispositivo pode ser utilizado com sucesso para triagem em episódios de infarto agudo no miocárdio. De todos os experimentos, conclui-se que a impressão de MIO na superfície de ouro foi estabelecida com sucesso. Foi possível reduzir a análise da molécula diretamente de fluidos biológicos em um único dispositivo. A transdução potenciométrica ofereceu as melhores características analíticas, em comparação à espectroscopia de impedância eletroquímica, a EIE, e voltametria de onda quadrada. O dispositivo final possui alta precisão e exatidão, baixo custo e é de fácil manuseio e armazenamento. Muito obrigada pela atenção de todos.